começando mais um Falha de Cobertura e você que está esperando uma mesa vagar na praça de alimentação do shopping, observando seu alimento esfriar lentamente diante dos seus olhos, obrigado pela sua audiência, aqui com as cabeças pensantes mais importantes da crônica esportiva, numa semana em que tivemos jogos que valem muito, jogos que não valem nada e uma rodada de Brasileirão misturada com Copa do Brasil. É Bruno Henrique expulso, é Hulk molhado, é Flamengo e Atlético Mineiro na final. Deus tenha misericórdia dessa arbitragem, Serginho. Doideira! Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Professor Serginho, o calendário confuso do futebol brasileiro não poderia ter um final de semana mais confuso. Jogos de duas competições acontecendo ao mesmo tempo, pontos corridos, mata-mata, eliminação, rebaixamento, e acabou sobrando para Corinthians e Vasco, que estão fora da final da Copa do Brasil. Boa noite, professor Serginho da Pereira Nunes. Serginho da Pereira Nunes! Professor! Boa noite, craque Daniel. Boa noite, amigos de casa. Exatamente, Daniel. Vasco e Corinthians perderam de pouco no jogo de ida, mas apenas para manter a esperança do torcedor, Daniel. Para ele poder lotar os estádios no jogo de volta e ver seu clube ser eliminado de perto numa linda festa, Daniel. Se Corinthians e Vasco tivessem sido goleados no jogo de ida, a gente não teria tanta gente chorando desesperado na televisão, Daniel. Porque futebol é emoção. Vasco 1, Atlético Mineiro 1. Professor, esse esforço todo das equipes jogando pela vaga da final na Copa do Brasil, jogando sábado, debaixo de chuva, por uma vaga na Libertadores, eu acho um pouco excessivo, Serginho. Não tinha um jeito mais fácil? De repente a CBF poderia fazer um concurso, sei lá, junta 3 embalagens da Margarina Delícia e concorre a uma vaga. Ou mente para Atlético, mente para Vasco. Fala que as duas ganharam já a vaga na Libertadores. Vai ser só no que vem. Quem é que vai lembrar? E o jogador de futebol é ingênuo, Serginho, ele acredita em qualquer coisa. O jogador de futebol mais inteligente do Brasil é o Scarpa. Para você ter uma ideia, que tomou um golpe financeiro do William Bigode. Daí você já vê. Seu destaque, professor. Diante de tudo que você falou, cara, Daniel, que eu fiquei surpreso, o meu destaque não tem como ser de outro atleta senão do atleta Hulk, Daniel. O atleta Hulk, que é um atleta também inteligentíssimo, que tem uma oratória muito forte. E constante, né? Constante, ele usa isso como arma, principalmente para influenciar a arbitragem. Dessa vez, o jogo do Vasco, como estava chovendo muito, ele falou pouco, Daniel. Mas marcou... Com a boca cheia d'água. Né? Exatamente. Com medo até de se afogar. Mas marcou um belíssimo gol, Daniel. Mesmo com muita dificuldade por causa da chuva. Porque todo mundo sabe que um Hulk molhado, ele não rende tão bem quanto o Hulk seco. Ainda mais porque ele é muito pesado e com o corpo encharcado, ele acabava ficando atolado direto naquela lama ali de São Januário. O chute foi um chute forte, mas surpreendentemente, Serginho, um chute forte para dentro. O que surpreendeu o goleiro Léo Jardim. Ninguém espera. E o fato do Hulk estar molhado talvez tenha dado um curto-circuito no mental desse atleta, que perdeu, então, a sua principal característica, que sempre foi o chute forte para fora. E no final da partida, o Hulk foi eleito merecidamente o craque do jogo ainda, né? E devido ao uniforme branco, molhado ali, sensualmente grudado ao corpo, ele também foi eleito a gata molhada do Gugu. Corpo para isso, ele tem, Daniel. E o meu destaque, Serginho, infelizmente, um destaque negativo, vai para o atleta vascaíno Felipe Coutinho, que já soma 11 jogos pelo Vasco e o número de vitória dele, Serginho, é 0. Já tem uma história. Nenhuma vitória. A única coisa, e essa foi a principal contratação do Vasco, hein? Com certeza. A única coisa que o Coutinho conquistou até agora pelo clube foi uma Covid-19 da variante Ômicron, Serginho. Mas, e o jogo? Craque Daniel... Você assistiu esse jogo? Assisti esse jogo, infelizmente, porque o jogo começou com o Vasco perdendo no placar agregado, Daniel. Mas isso não intimidou o Vasco, Daniel. Porque o Vasco está acostumado a começar perdendo em qualquer tipo de placar, tanto agregado quanto normal.
Tanto é que o Vasco empatou ainda no primeiro tempo, sem grande dificuldade, com um gol de pênalti do atleta Vegetti, Daniel. Eu fiz, inclusive, ali uma pesquisa na entrada de São Januário. Você estava no estádio? Eu estava no estádio, ali no entorno do estádio. Infelizmente não tive como ter acesso ao estádio, mas fiquei ali no entorno, me alimentando e conversando com os torcedores. E eu fiz uma pesquisa, Daniel. E quando eu informava para os torcedores vascaínos que o Vasco já entrava nesse jogo perdendo por 2-1, 58% dos torcedores falaram só e começaram a sorrir. Não, de repente, Serginho, é até vantagem pro vascaíno. Já entrar, já começar o jogo, já tá perdendo. Já entra tranquilo. Já entra sabendo, você não tem aquele estresse de tomar gol e ficar triste. Você tomou gol no outro jogo, você até esqueceu. Exatamente, você já tá perdendo, você nem sente a derrota. O Verratti, né, que foi destacado por você, Serginho, ele chorou muito após essa partida, mas muito. Desmanchou, né? Completamente descompensado, desmanchado, exatamente. Parecia que ele ia derreter na chuva de São Januário, totalmente sem nenhum tipo de controle, né, do próprio psicológico. E muita gente achou que era pela eliminação. Mas, na verdade, foi que ele foi informado ainda dentro de campo que o contrato dele foi renovado, Serginho, que ano que vem ele seguirá no Vasco. Então, realmente, aí o atleta desabou. Ele pensou na família dele e desabou, Serginho. Mas o que me chamou ainda mais atenção foi a preocupação da arbitragem com a capa preta de chuva que estava ali trajando o técnico do Atlético Mineiro, Diego Milito, que parecia, né, ele se assemelhava ao uniforme do Vasco, então ele foi orientado a colocar um colete por cima para diferenciar. Porque os atletas do Vasco poderiam ver um ex-jogador vestido de preto ali do lado de fora e achar que era o Payet e acabar tocando a bola para ele. Com certeza. Tanto até que, percebendo isso, até para não correr nenhum risco de um jogador tocar para o Payet fora do campo, né, o técnico do Vasco, um rapaz que colocaram lá, ele colocou o Payet dentro de campo, Daniel. Mas o jogador não gostou, Daniel, de ter que trabalhar no domingo chuvoso e chutou um copo d'água, Daniel, na entrada do campo. Foi sábado, não foi domingo. Mas ainda assim é um dia difícil. Peço perdão, mas eu também queria pedir sua permissão para fazer um desabafo aqui. Mas é com vinheta? Tem que ter uma vinheta? Eu acho que se você pudesse botar uma vinheta, eu ia ficar feliz. É um desabafo forte. Vai valer a pena. Com certeza. Desabafo! Faz seu desabafo, Serginho. Quando um atleta, craque Daniel, ele chuta uma água, meu coração chora, Daniel. A água não pode se defender, a água é inocente. Corinthians 0, Flamengo 0. Serginho, infelizmente, essa foi uma partida que eu acompanhei completamente embriagado, né? Eu estava numa festa particular, mas pelo pouco que eu consegui compreender da movimentação em campo, eu acho que eu vi um Gabigol correndo o campo inteiro. E a minha pergunta para você é, isso realmente aconteceu, professor? Isso realmente aconteceu, Daniel. Também me espantou. O atleta Gabigol, ele demonstrou que está voltando à sua velha forma física, mesmo ele apresentando ainda muita dificuldade de finalizar, muita dificuldade de dominar a bola, muita dificuldade de fazer um passe e muita dificuldade de sair do impedimento, ele correu o campo todo. E assim, ele baixou os números do Flamengo em todos os setores da partida. O Flamengo chegou detonou o scout. Ele chegou a fazer um gol, não o Gabigol, né? O Flamengo chegou a fazer um gol no começo do jogo, né? Mas estava em impedimento, o gol do Alexandro, mostrando a influência do Gabigol nesse time rubro-negro. Muito forte. A liderança dele, os outros atletas estão realmente seguindo os passos dele. Mas eu acho que o Gabigol, o que ele mais sentiu ali foi a falta de alguém para fazer um trap com ele, seja, um feat. E a ausência do atleta Memphis Depay acentuou isso, porque era o atleta mais indicado, né, para fazer essa dupla com o Gabigol, mas ele não está inscrito na Copa do Brasil, então a torcida ficou sem essa, que seria uma super batalha de rima entre os dois atletas. Melhor para todo mundo, até porque o Gabigol também tem muita dificuldade em rimar, gente. Com certeza. Agora, o problema maior, Daniel, é que o técnico Felipe Luiz do Flamengo, ele não admite tirar nem substituir o atleta Gabigol, Daniel. Um atleta de personalidade forte é difícil você mexer, né? Exatamente. Então o Gabigol, ele é obrigado a ficar em campo, mesmo sem ter nada para fazer. Então também, às vezes, não é só a culpa do atleta, às vezes a culpa é do técnico. Tanto é que, para o Gabigol ser substituído ontem, o atleta Bruno Henrique precisou dar um chute na cabeça do lateral Mateuzinho do Corinthians, Daniel, que estava em pé, normal, como um lateral direito qualquer, um lateral direito cidadão.
andando pra lá e pra cá, em busca de um cruzamento legal, de uma roubada de bola. Ele simplesmente foi tomar um bico na cabeça. Olha a volta que teve que fazer, né, para substituir o Gabigol, né? Uma simples substituição. Esse lance foi um lance chocante, eu fiquei profundamente chocado, cheguei a derrubar meu coquetel de frutas nesse momento, mas o que mais me chocou foi que a hora que o Daronco puxou o cartão vermelho, o Bruno Henrique se surpreendeu, Serginho. Ele não entendeu. Ele perguntou assim, chute na cabeça é cartão vermelho agora, é? E o Daronco respondeu que sim, é sim. Mas segundo a apuração que eu fiz, entendeu? Isso foi uma jogada ensaiada. Bruno Henrique treinou esse chute na cabeça a data FIFA inteira, Daniel. Pois ele sabia que era a única chance do Felipe Luiz tirar o Gabigol do jogo, Daniel. O problema é só que ele não avisou ao atleta Mateuzinho, Daniel, porque ele perdeu o celular que tinha o contato do atleta. Tanto que quando ele pediu desculpa pro atleta, ele teve que fazer isso numa rede social. Exatamente. Ele não sabia nem a arroba do atleta. Olha, mas eu acho, Serginho, que para o funcionamento desse esquema que o Felipe Luiz armou pro Gabigol ser substituído, teria sido mais fácil se o Bruno Henrique chutasse o Gabigol direto. O problema é que o Gabigol, talvez por esse motivo, estava correndo, como a gente falou, o campo inteiro, Serginho. Fugindo dessa armação do Felipe Luiz. Correndo de um lado para o outro, fugindo do Bruno Henrique. Com certeza. O que poderia ter sido feito era o Felipe Luiz orientar o Gabigol, de repente, a chutar a si próprio na cabeça. E aí sim ser substituído por lesão. Falando nisso, Serginho, uma outra coisa que chamou a atenção nessa partida foi o excesso de machucados na cabeça no lado do Corinthians. Além do Mateuzinho, que teve que usar aquela toquinha, né, porque sangrava muito. Também tivemos o zagueiro Gustavo Henrique, que cortou a cabeça, também estava de toquinha. E o André Ramalho, que já chegou com a cabeça machucada, trazendo a própria toca de casa. A zaga corintiana ficou parecendo uma equipe de nado sincronizado, só que sem uma sincronia legal. E de repente uma equipe de nado sincronizado que não está treinando tanto assim. Agora, de qualquer forma, esse problema das toucas de natação na cabeça para estancar Sacramento foi um problema sério, Inclusive, o técnico Ramon Dias, do Corinthians, mandou pegar mais touca no clube para o caso de algum outro jogador vir a se machucar. Por sorte, ninguém mais se machucou, mas, infelizmente, a equipe de natação do Corinthians teve que nadar sem touca, Daniel, sofrendo muito aí com arrasto aerodinâmico e ficando com seus piores tempos no ano, Daniel. Inclusive, uma informação aqui é que a loja Físico e Forma do Shopping Eldorado já emitiu um comunicado que o Corinthians está devendo o pagamento de 6 pacotes de touca para o estabelecimento. Agora, o corte na cabeça do Mateuzinho foi tão profundo que a médica do clube, né, a doutora Ana Carolina, chegou a tentar uma mumificação do atleta no meio do jogo, não foi possível, e a torcida chegou a temer que ela tivesse que ficar correndo do lado do Mateuzinho o jogo inteiro, subindo para apoiar, voltando para marcar, segurando o curativo na cabeça dele. Exatamente. E ela, apesar de estar em forma, tinha que ver se ela estava em ritmo de jogo. Não, você subir e voltar... Jogar de lateral. Exatamente. Com o Ayrton Lucas ali no cangote, complicado. De qualquer forma, Daniel, o Flamengo reagiu bem. Reagiu bem. Ele não sentiu a expulsão e seguiu jogando mal normalmente, Daniel, como se tivesse com o time completo. Até para dar mais volume ao ataque, o zagueiro Fabrício Bruno entrou no lugar do Gabigol. Mas a mexida acabou atrapalhando mais, foi o atleta Arrascaeta, Daniel, que com a nova formação tinha que cruzar a bola e correr para cabecear no mesmo lance, Daniel. E o Felipe Luiz mostrando que é um técnico ousado. Muito ousado. Ele que quando estava com um time com 1 a menos, mesmo assim ele tirou o Gabigol e colocou o Fabrício Bruno, que é um zagueiro que hoje tem condições de ameaçar muito mais a defesa do adversário. Com certeza. Mas, na verdade, segundo o próprio Felipe Luiz falou na coletiva, a estratégia dele para sair classificado foi entregar a bola para o Corinthians. Então você entrega a bola para os jogadores do Corinthians que eles vão ficar lá tentando descobrir o que fazer com aquele objeto, Daniel. E aí o Flamengo espera que dá o tempo vai passar. O jogo acaba e o Flamengo está classificado. Talvez o Flamengo tenha saído de campo e o Corinthians ainda esteja lá tentando descobrir o que fazer com o objeto bola, Serginho. Exatamente. Às vezes seria bom alguém ir lá e avisar. E do lado do Corinthians, mesmo com a expulsão do Bruno Henrique, né, que igualou o número de jogadores em campo, uma vez que o Yuri Alberto estava jogando, o Corinthians seguiu com muito medo da vitória, hein? Mesmo depois da expulsão, porque a possibilidade de ir para a final da Copa do Brasil e ganhar a premiação, que é muito polposa aí, né, dessa competição, isso certamente iria atiçar a cobiça dos credores que viriam atrás do clube em busca de pagamento, Serginho.
Quem mais torce pro Corinthians hoje é o sistema bancário, cara. Inclusive, o torcedor corintiano ficou o jogo inteiro muito tenso por não saber se o clube pagou a multa do goleiro Hugo Souza, né? Então poderia a qualquer momento ali entrar um advogado do Flamengo em campo e retirar esse goleiro. Às vezes até no meio de uma cobrança de falta e o time ficar sem goleiro. Exatamente. Qualquer pessoa de terno que passou ali perto do Corinthians ontem assustou a torcida. Já assustou. E outra coisa, qualquer pessoa, o Flamengo, se fosse maldoso, poderia usar isso, botar uma pessoa qualquer de terno. Com a mala? Com a maleta? Chega do lado do Hugo e leva. Qualquer um levava. Com certeza, já ia abalar. Agora, sei que a torcida do Corinthians ficou chateada ontem pelo time não ter marcado nenhum gol, mas acho que a torcida tem que entender que o Corinthians tem muita dificuldade de fazer gols contra um time que não é o Atlético Paranaense, entendeu? E muitos times não são Atlético Paranaense. A maioria. Exatamente. Então foram pouquíssimas as chances criadas ontem, e as que foram criadas foram desperdiçadas, quase todas, pelo atacante Yuri Alberto. O Yuri Alberto, que hoje, justiça seja feita, Serginho, Temos que é fazer justiça o aqui. atleta. Sempre faremos justiça aqui, Serginho. Sempre. Esse é o nosso modus operandi. Sempre faremos justiça. E o Yuri Alberto, justiça seja feita, é o atleta hoje no futebol brasileiro que perde gols da forma mais elegante possível, Serginho. Com certeza. E tranquila, ele não se abala, ele segue perdendo gols. Não é um atleta que perde gol e se paralisa. Ontem ele perdeu um gol fazendo um movimento de cabeça completo, Daniel. Que beleza. Assim, ó, que ele subiu, a bola veio, ele plau, botou na bandeirinha de escanteio. Mas e a plasticidade? Ele faz pra câmera, Serginho. Ele faz pra câmera. Ele sabe que tem a GoCam, que o Luiz Roberto sempre comenta. E é um estilo de centroavante que não existe mais. Essa consciência na hora da cabeçada pra fora. O domínio do A cabeçada fraca. E a cabeçada fraca é a cabeçada que ela já vem em câmera lenta, né? Você não precisa nem do efeito da TV. Ele já vem e a bola vai, ó. Como se a bola fosse uma bola de boliche, Serginho, pesada, caindo, rolando lentamente. O goleiro não precisa nem ir. O goleiro poderia até estar com a câmera, tirando uma foto. Agora, em relação ao torcedor corintiano, é bola pra frente, né? Tem muito jogo bom pro Corinthians perder ou empatar ainda nesse Brasileirão. E vamos falar de Brasileirão agora, Serginho. Com certeza. Juventude 3, Palmeiras 5. Professor, quem olha um placar desse pode achar que o jogo foi fácil. E realmente foi. Muito fácil. Palmeiras não tomou conhecimento do time de idosos do Juventude e aplicou 5 gols fora de casa, 3 gols só do atleta Rafael Veiga, Serginho. Exatamente, que ontem pediu uma música gospel, Caca Daniel, do programa Fantástico. Deve ter sido emocionante. Eu apurei que antes da bola rolar, Caca Daniel, isso é uma informação importante que a gente tem que trazer aqui para quem acompanha futebol. O time do Juventude promoveu o evento Oktober Papo. Oktober Papo, Caca Daniel. Você apurou isso? Isso Eu é real? apurei, isso é sério, Caca Daniel. Se você for na internet hoje e botar Oktober Papo, você vai descobrir que é um evento patrocinado pelo Juventude que começou 2 horas antes do jogo, Daniel. A ideia da diretoria era embebedar a torcida desde as 4 horas da tarde e depois colocar a banda Batucaê. Não, isso existe também. Existe essa banda, tá lá no panfleto, a banda Batucaê, que eu acho que deve ser uma espécie de banda que distribui instrumentos pra plateia tocar sozinha. Batucaê. Daniel, nome, Batucaê pra gente. E depois, na sequência, ia entrar a DJ Dani Corso, Daniel. Detonando! Detonando! Aí, Daniel, depois de um evento desse, um Oktober Papo, com a banda Batucaê e a DJ Dani Corso, o Juventude podia até ser goleado, que ninguém reclamava. E foi exatamente o que aconteceu, Serginho. Foi Torcida dele. exatamente o que aconteceu. Parabéns pela visão, né? A diretoria do Juventude, com a criação do evento Oktober Papo, trazido aqui com exclusividade pelo professor Serginho. Só fico triste, Serginho, desse evento não tem ainda previsão de acontecer em novembro, porque é uma época que Juventude vai precisar, porque certamente estará brigando de forma desesperada para fugir do rebaixamento. Com certeza. Botafogo 1, Criciúma 1. Professor, na última sexta-feira, data de Série B, o Botafogo fez uma linda festa com direito a mosaico em movimento em um estádio lotado para viver a experiência completa de voltar a ser botafoguense no Maracanã. Fazer o gol no último minuto, tomar o empate no minuto seguinte e ainda ter um gol anulado logo em seguida. Mais Botafogo do que isso, eu acho difícil, Sérgio. Difícil. Até porque tudo isso aconteceu com o Botafogo líder do campeonato
enfrentando o time do Criciúma, Daniel, que ocupava a 12ª colocação na tabela. Isso é mais Botafogo ainda. Mas esse empate, Serginho, da sexta-feira com o Criciúma tem um propósito, na minha opinião, tem o dedo de John Textor, Com certeza. que é um empresário norte-americano e Estados Unidos é a terra do entretenimento. Com certeza. Ele conhece a emoção, ele conhece o sofrimento. Então ele está fazendo isso para deixar o botafoguense sofrendo, mas de forma homeopática, Serginho, controlada, com planejamento distribuído ao longo do ano. O botafoguense não tem saúde mental, nem física, para perder o campeonato de supetão, que nem aconteceu no ano passado. Isso pode trazer um problema cardíaco para o botafoguense. Com certeza, mas o Botafogo, Daniel, é um time muito bem treinado. Ele tem 2 atacantes de seleção brasileira, Daniel. E que conhece a história do campeonato passado, eles viram. O time aproveitou ali a vibração do gol no último minuto, a torcida completamente em festa, para tomar o empate na sequência. Olha como é que isso já baixou a adrenalina. Torcedor vibrando, Daniel. Botando a mão no peito, beijando o desconhecido na arquibancada, de repente toma esse baque. De repente, até o plano pode ter sido outro, Cezinho. De repente, você tomar um gol, ainda na comemoração do gol do seu time, tem torcedor que nem deve ter visto que o Criciúma fez gol. Tomado pela euforia do gol da própria equipe. Passou. Não sofreu. Depois ele chegou em casa e falou, ué, 1-1. Não, tá errado, pra cá tá errado. Eu tava lá, foi 1-0. Estranho. Atlético Goianiense 0, Cuiabá 0. Na última sexta-feira, ninguém sabe se houve a partida entre Atlético Goianiense e Cuiabá, que terminou em 0-0. Nós estamos ainda no aguardo da confirmação da existência dessa partida. Então, quem tiver informações, por favor, pode escrever aqui pra gente. Mas se também não tiver acontecido, não vai fazer falta. Exatamente, também não precisa ficar procurando também, não. Inter 1, Grêmio 0. Bom, Daniel, isso aí foi o último Grenal do ano e deu Internacional de novo, Daniel. E aí eu acho que o técnico Renato Gaúcho, já cansado aí, né, de ter que dar explicação para os jornalistas e também cansado de dar instruções para os atletas do Grêmio, ele decidiu dar orientações para os jornalistas, Daniel, e explicação para o atleta do Grêmio. Então eu imagino que agora ele está pensando aí em formar um time bom de jornalista para disputar um jogo de final de ano contra o próprio Internacional. De repente, se ele fizer um time de jornalista, ele finalmente ganha do Internacional. Exatamente, de repente até valendo aí a entrada 1 quilo de alimento, que mesmo se o jogo terminar em mais uma derrota para o time do Renato, pelo menos vai alimentar a população. Minuto, Neymar! Depois de muito tempo, Serginho, depois de anos, talvez até décadas fora dos gramados e dentro das áreas VIP de boates por todo o planeta, o atleta Neymar volta a jogar hoje, Serginho, uma segunda-feira exatamente, por uma rodada qualquer, de um campeonato qualquer no mundo árabe. O jogo foi marcado para uma segunda-feira, sabiamente, parabéns aí o Sheik aí que organiza esse campeonato, ter marcado esse jogo na segunda-feira justamente para dar mais chances do atleta comparecer, já que ele é aí a segunda-feira o dia mais fraco em opções festivas numa semana. Exatamente. Resta saber agora como é que essa lesão do atleta Neymar vai se comportar nessa volta, Daniel. Uma lesão aí que ficou muito tempo parada, pode ser que essa lesão volte aí sem ritmo de jogo e pode acabar atrapalhando o desempenho do atleta, Daniel, principalmente num rolamento ou numa queda numa disputa de bola, que a gente sabe que é o grande momento do atleta Neymar, Daniel. E assim que o Neymar, eu tenho certeza que isso vai acontecer, assim que ele calar os críticos, vai calar, provando estar totalmente recuperado, resta saber qual será a nova lesão desse craque. Fica aqui a nossa expectativa e ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Um beijo no seu sorriso e um forte abraço. Até a próxima segunda-feira. Um forte abraço a todos. Segunda-feira que vem, Serginho, vamos falar de Série B. Assunto importantíssimo. Você, torcedor de um clube que nesse momento está atolado, afundado, lambuzado de Série B, segunda-feira que vem vamos abordar provavelmente o seu clube.